Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Nelson, seja bem-vindo a este canal. Nós hoje vamos aprender sobre orações coordenadas. Mas antes de aprender orações coordenadas, você precisa saber o que é oração. Oração é uma frase que se organiza ao redor de um verbo. E isso é através do verbo que você vai saber quem é o sujeito, quem está praticando a ação, quem está recebendo a característica, e também é através do verbo que você descobre qual é a ação praticada. Olha aí, a idade vai chegando, né? Então, através do verbo, você vai saber qual é a ação praticada, qual é a característica recebida pelo meu sujeito. Então, o verbo na oração é a parte mais importante, tá? O verbo é a parte mais importante. Depois que você descobre o que é sujeito, você vai para a parte de períodos. Período é a forma que se organiza a oração, tá? Se eu tenho uma única oração com um único verbo, se eu tenho uma oração com um único verbo, eu chamo essa oração de período simples, porque nós temos aqui um único verbo presente, tá? Mas quando eu tenho dois ou mais verbos na mesma oração, eu chamo de período composto. Por quê? Porque eu tenho a presença de dois ou mais verbos. Porque, como a gente viu, os verbos eles vão dizer quem é o sujeito e quem é o predicado. Então, o período composto é quando nós temos duas ou mais orações na verdade, dois ou mais verbos na mesma oração. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Agora, a gente vai ver o que é oração coordenada. Oração coordenada é quando nós temos orações juntas, tá? Por isso que oração coordenada e oração subordinada trabalham com período composto, então são duas ou mais orações. Então, oração coordenada são duas ou mais orações juntas, que são independentes na questão sintática, na função sintática. Por quê? Porque na função sintática a gente tem sujeito e predicado, tá? Sujeito e predicado. Então, as orações coordenadas são orações juntas e elas são independentes na questão da função sintática. E aí existem dois tipos de orações coordenadas. Nós temos as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. Vamos começar pela oração coordenada assindética. As orações coordenadas assindéticas são aquelas orações que estão ligadas uma na outra sem conjunção, só são separadas por vírgula. Como assim, professor? Por exemplo, aqui nós temos o exemplo. Chegamos na praia, nadamos, jogamos e comemos. Aqui eu tenho um período composto, eu tenho 4 orações juntas. 4. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Aqui eu tenho, se a gente pudesse separar, eu poderia separar 4 orações e fazer a análise delas. Sujeito, nós, e aí a gente tem um sujeito desinencial, porque ele não aparece, está na primeira pessoa do discurso, então não aparece, mas é o mesmo sujeito para as outras 4 orações, para as outras 3, na verdade, né? Então, nós nadamos, nós jogamos e nós comemos. Para não utilizar o ponto, chegamos na praia, ponto. Nós nadamos, ponto. Jogamos, ponto. Comemos, nós utilizamos a oração coordenada, a sindética, que separa essas orações por vírgula. Por exemplo, aqui, pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Aqui é o mesmo sujeito, o sujeito que pegou a chave é o sujeito que suspirou, é o mesmo sujeito. Para não ficar repetitivo, olha, ele pegou a chave, vírgula, ele abriu a porta, ele suspirou. Para evitar isso, eu pego uma oração, essas 3 orações, uno, faço essa união delas e separo por vírgula. Oração coordenada. Tá? Tudo bem? O que é oração coordenada sindética? São várias orações juntas, independente na função sintática, mas elas são separadas por vírgula. Bem, as orações sindéticas são orações que são separadas uma das outras por meio da conjunção coordenativa. Por isso, para você saber as orações sindéticas, você precisa saber as conjunções coordenativas. Por exemplo, eu trouxe aqui para você algumas, tá? Não são todas, algumas. As conjunções aditivas, que é o e, o mais ainda, também o nem, adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Então, este conteúdo, para você saber esse conteúdo, você precisa ter uma base, a base de conjunções. Então, você precisa ter
conhecimento sobre as conjunções. Então vamos para o primeiro tipo de orações coordenadas sindéticas. Nós temos as orações coordenadas sindéticas aditivas. Aqui, o que significa? São orações que transmitem uma ideia de adição a outra. Só que a outra que eu falo anterior, tá? Sempre as orações coordenadas são duas orações que se relacionam no sentido, não na função sintática, é no sentido, tá? Sentido. Por exemplo, aqui, ó. Eu e meu namorado jantamos fora. Uma oração. Traz um sentido. E aí eu quis unir a segunda com a primeira. Eu utilizei uma conjunção aditiva, a letra E, tá? A letra E. O E só tem um sinalzinho de mais, galera. A conjunção aditiva só tem o sinalzinho de mais. Eu somo, tá? Eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. Aqui eu uni a mesma oração porque eu tenho o mesmo sujeito. Eu e meu namorado fomos ao cinema. Para evitar fazer essa repetição de o mesmo sujeito ser repetido várias vezes, eu utilizo a oração coordenada. Então, eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. O sujeito permanece o mesmo. Igual aqui, ó. Não só foi cortês, como também culpou quem estava inocente. Quem? O mesmo sujeito. Para não ficar repetitivo, ele não foi cortês. Na verdade, ele não foi só cortês, ele foi descortês, né? Olha aqui, eu li errado. Ele não só foi descortês, como também culpou quem estava inocente. Então, o sujeito ele foi descortês, e também ele culpou quem estava inocente. Para evitar essa repetição, eu utilizo a oração coordenada. E aqui, como nós temos a conjunção aditiva, oração coordenada sindética aditiva. Tá bom? Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a oração coordenada sindética adversativa. A adversativa quer dizer que é a oposição, o oposto. Então, eu posso unir duas orações e eu ligo as duas através de uma conjunção adversativa. Só que tem um detalhe. Nesse tipo de oração, nessa oração coordenada sindética adversativa, o uso da vírgula é obrigatório. O uso da vírgula é obrigatório. E sempre o uso da vírgula antes da segunda oração. Tá? Sempre antes da segunda oração. Por exemplo, aqui, ó. Eu queria ir à festa. Mas, ou seja, é oposição, mesmo eu querendo, mas minha mãe se opôs, né? Mas minha mãe não deixou. Percebemos aqui que é oposição de ideias. Eu quero ir, mas não posso. Minha mãe não deixa. Perceba que eu liguei essas duas orações. Aqui eu liguei duas orações por meio da conjunção adversativa mas, tá? Mas. Aí muita gente fala assim, a diferença de mais e mas, tá? Eu tinha um professor que falava mas é um mas. Depende aí do sotaque, da região. Às vezes, na escrita que você vê a diferença, tá bom? Por exemplo aqui, eu gostaria de ter sido aeromoça, vírgula. Lembrando que a vírgula aqui é obrigatório antes da segunda oração. Contudo, não tive essa oportunidade. Então, essa segunda oração é o oposto da primeira. Ela tinha um desejo de ser algo, mas ela não teve a oportunidade. Contudo, entretanto, todavia, aqui eu coloquei alguns exemplos de de conjunções adversativas. A próxima é orações coordenadas sindéticas alternativas. Você sabe o que é alternativa, né? Ou seja, é escolher entre uma e outra. E aí eu posso utilizar as conjunções alternativas aqui. Só tem um detalhe. A vírgula é obrigatória nas orações alternativas. Tá? Nas orações coordenadas sindética alternativa. A vírgula é obrigatória. Mas, se eu tenho somente duas orações, a vírgula se torna opcional, como é o caso da letra A. Faça o que o juiz manda ou irá preso. Ele tem uma alternativa, ou fazer ou não fazer, tá? Para não ficar repetitivo, eu posso já utilizar aqui essa conjunção alternativa. Para quem não sabe, a função da conjunção é somente ligar termos,
tá? A conjunção, ela só liga, tem essa função de cola, de uma colinha de orações. Então aqui eu não precisei usar vírgula, mas aqui já na outra eu já coloquei. Lembrando que se só tenho duas orações, é optativa. Se eu tenho mais, aí é obrigatório a utilização da vírgula, tá bom? Quer festeje hoje, quer festeje amanhã, não irei a seu aniversário. Aqui você pode ver claramente a utilização da vírgula. Tudo bem? O que é uma oração coordenada sintética alternativa? Show! Vamos lá. Próximo. A oração coordenada sintética conclusiva traz uma ideia de conclusão, de finalização. Você vai finalizar uma ideia, vai concluir, terminar uma ideia. E o uso da vírgula é obrigatório, galera. O uso da vírgula é obrigatório antes da segunda oração. Como a gente pode ver aqui, ó. Reprovei na quinta série, portanto, não seremos mais da mesma turma. Então, eu estou concluindo uma ideia, tá? Explicando por quê. Olha, reprovei na quinta série, portanto, por isso, tá? Logo, é uma conclusão. Resolvendo uma ideia. Ela fez um belíssimo trabalho, por isso será contratada novamente. Nós presenciamos o acidente, seremos, pois, chamados a depor. Então, as orações coordenadas conclusivas, elas concluem uma ideia expressa na oração anterior, sempre da oração anterior, e entre as duas eu preciso colocar a vírgula. Tá bom? Vamos lá para a próxima. As orações coordenadas sintéticas explicativas. O nome já diz. A segunda sempre, ó, quase que eu engasgo aqui agora, quase que eu engasgo. A segunda sempre explica a primeira, tá? Sempre a segunda explica a primeira. Por exemplo, nós temos aqui, ó. Vou almoçar agora. E agora eu vou explicar o porquê. Vou explicar o porquê. Lembrando que o uso da vírgula é obrigatório. O uso da vírgula é obrigatório. Vou almoçar agora. Aí eu vou explicar por que eu vou almoçar agora. Pois estou com fome. Oração coordenada explicativa, sintética explicativa. Outra oração. Saí cedo da festa. Por quê? Então eu vou explicar o porquê. Porque te estarei esperando em casa. Beleza? Tudo bem? O que é oração coordenada explicativa? A função é unir duas orações em que a segunda explica a primeira. Simples, simples. Por isso, galera, você precisa dar uma olhada em conjunções, precisa ver um pouquinho sobre conjunções. Espero ter ajudado você a entender o que é oração coordenada. Temos a sindética e a sindética. Não deixe de colocar o seu comentário, deixar o seu gostei, compartilhar com seus amigos, se inscreva nas minhas redes sociais, me segue lá no Twitter, me segue lá no Instagram para a gente bater um papo, vocês podem entrar em contato comigo. Muito obrigado pela sua atenção, um grande beijo e até a próxima. Valeu, tchau!